Acho que todo mundo já ouviu uma coisa do tipo assim. Apple é só modinha, porque a melhor câmera que tem é a Samsung. E essa não é a minha opinião, e eu vou explicar por que do ponto de vista técnico. É muito comum, um amigo meu às vezes chega para mim e fala assim, nossa, ó, você que entende de filmagem, olha, Samsung é muito melhor, o Samsung que eu comprei aqui, olha essa imagem, muito melhor que iPhone. E muitas vezes o que eu vejo que a pessoa tá achando lindo, maravilhoso, é porque a imagem é muito saturada e com um brilho muito grande, né? Então, quando você tira a foto no Samsung, tem um pós-processamento que deixa a imagem mais bonita, né? Realça a imagem. Mas isso não é necessariamente o que caracteriza uma boa câmera. Essa questão do pós-processamento de imagem é uma coisa que é feita por todos os fabricantes de celulares. Eu já falei isso algumas vezes, mas conjunto lente e sensor de câmeras de celulares não é tão bom. Então, existe o que a gente chama de fotografia computacional. Os processadores desses celulares são extremamente eficientes e fazem esse pós-processamento que deixa a imagem muito bonita realmente. Mas o que notabiliza uma boa câmera não é necessariamente você transformar a imagem, é você de fato conseguir retratar aquela cena. E celulares que alteram muito a imagem, a cor da imagem, não são câmeras boas, né, do ponto de vista técnico da coisa. A gente tem a Canon, por exemplo, que ela é conhecida por ter uma ótima ciência de cores. É isso, quando você grava com uma Canon, você tem exatamente aquilo que você gravou. É muito comum esses celulares distorcerem muitas cores. Eu recentemente estava pedindo a opinião de um piso para minha esposa, eu tenho um iPhone, eu tirava um piso de cinza para, né, mandar para ela e chegava para ela bege. O iPhone também faz muito isso, né, distorce muitas coisas. As cores do iPhone, elas geralmente vêm mais quentes, do Samsung geralmente eles deixam um perfil mais azulado. Agora, o objetivo não é distorcer, o objetivo é entregar de fato as cores como elas são. Outra coisa que os celulares fazem muito é gerar alguns efeitos artificiais na imagem, principalmente na pele humana. Então, a gente tem, por exemplo, a Arri Alexa, que ela é uma câmera sensacional de Hollywood, de 10 produções de Hollywood, de 6 a 8 usam essa Arri Alexa, e ela é conhecida por conseguir renderizar a pele humana de forma muito acurada. Então, você vê toda a porosidade da pele, né? Aquela coisa que é difícil de descrever aqui, só você vendo mesmo. E muitas vezes os celulares, por não conseguir ter esse retorno de tanta luminosidade para conseguir de fato renderizar do jeito acurado, eles vão produzindo alguns efeitos estranhos na pele, que parece que alguém pegou aquele healing brush do Photoshop e passou na pele, então fica uma coisa meio como se fosse meio plástico, uns blocos assim no meio da pele, que também não é desejável. E eu vejo isso acontecer muito com todos os celulares, mas na Apple é melhor, sabe? No Samsung, às vezes, muitas vezes, eles estouram muito em alguns pontos da imagem, fica aquela coisa meio estranha. Uma outra característica de uma boa câmera é aquele buquê também que a gente tem atrás do objeto que a gente está gravando. Aqui mesmo, né, você pode ver que o fundo está bem mais desfocado, eu estou bem mais nítido, né? Isso acontece porque eu tenho uma boa câmera, uma FX3, é uma câmera de cinema, de entrada, né? Então, assim, aproveita para me seguir, se você está gostando desse conteúdo. Quem sabe um dia eu não consigo comprar uma Sony Venice, que é uma câmera top de cinema aí. É uma boa câmera, tem uma boa lente, uma lente com uma abertura muito grande, e isso permite que muita luz entre, né, até o sensor e consiga me deixar muito em foco e dar esse blur no fundo, né, dar esse desfoque no fundo. As câmeras de celulares, elas não conseguem fazer isso de forma natural, mas elas utilizam mais uma vez aquele recurso que eu falei da fotografia computacional para fazer isso. E aí, como é que elas fazem? A câmera principal tira uma foto do objeto em foco, e a câmera, que é a grande angular, né, no iPhone, no Samsung, a grande maioria dos celulares estão vindo com 3 câmeras, e aí a câmera, que ela é a mais aberta, ela tira uma foto toda com muito desfoque. E aí, né, no momento que você tira essa foto, o celular já faz a combinação dessas duas imagens e já deixa o fundo desfocado e o objeto principal em evidência. Esses celulares, eles já conseguem fazer isso com vídeo, ou seja, quando você está gravando, o celular já está fazendo todo esse processamento em tempo real. É realmente impressionante o que esses celulares conseguem fazer. Agora, não fica igual uma câmera profissional. Você vê que a separação, ela não é tão bem feita, né? Então, a câmera profissional, você tem, por exemplo, o cabelo muito mais nítido, a transição com o fundo é muito mais suave.
suave. No celular não é tão perfeito assim. Agora, por que que o iPhone, na minha opinião, é melhor, né? Isso aí não tem como cravar. Você pode pegar o maior especialista em imagem que existe, né? Cada um tem uma opinião. Mas o iPhone é o que eu acho que utiliza essa tecnologia da fotografia computacional da melhor forma possível. Ele evidencia a imagem, ele corrige a imagem, mas ele consegue entregar algo mais fidedigno. E onde que o iPhone indiscutivelmente é melhor é na questão dos formatos de imagem. Se você quer fazer um trabalho sério com uma fotografia, você vai ter que fotografar em RAW, porque esse formato bruto, ele te permite muito mais flexibilidade para você conseguir editar a sua imagem. Se você tira uma foto em um arquivo comprimido, qualquer coisa que você vai fazer depois na edição, qualquer slidezinho que você for mexer, por exemplo, vou mexer na exposição. eu mexo um pouquinho, já estoura a imagem toda, né? Aumenta um pouquinho de exposição, os brancos já estouram todos. Então você precisa desse formato que é mais robusto. E o iPhone tira a foto em RAW, e além de tirar a foto em RAW, ele recentemente, eu acho que foi no ano passado, ele permite que você tire foto em RAW, mais ainda com todo o poder da fotografia computacional. Ou seja, você tira uma foto, o iPhone já corrige ela toda para você e ainda te dá um arquivo em RAW para você depois jogar no Lightroom, por exemplo, e fazer a edição para ficar a imagem exatamente no visual que você quer. Mas mais impressionante que isso é que o iPhone grava em ProRes. Esse ProRes é um arquivo extremamente profissional que te dá muita informação. Então, por exemplo, você grava em ProRes, cada minuto vai te consumir 6, 7 GB de armazenamento, mas logicamente que vem muito mais informação. Para quando você joga na pós-produção, você tem muito mais informação para você trabalhar, muito mais flexibilidade de editar a imagem do jeito que você quiser. Câmeras, mesmo essas profissionais que a gente utiliza, né, essas câmeras da Sony com full frames, com troca de lentes, não são todas as câmeras que suportam esse arquivo ProRes. Eu mesmo, antes dessa FX3, eu tinha uma Sony Alpha 7 e ela não gravava em ProRes. E essa característica, inclusive, foi a que me fez optar por comprar essa Sony FX3, que é uma câmera aí de $4.500, né, que não é uma câmera barata, para ter essa funcionalidade. E é impressionante que um iPhone que custa $1.100 já tenha isso. Além disso, o iPhone permite gravar em log. O formato log, ele permite que você tenha um alcance dinâmico muito maior na sua imagem. O que é esse alcance dinâmico? Permite que você grave os brancos mais brancos e os pretos mais pretos, sem que você perca as informações. Então, a imagem vem cinza, parece que você gravou errado, né? Parece que a sua câmera está estragada, mas quando você vai editar essa imagem, toda a informação está lá, né? Então você consegue ter muito mais flexibilidade para trabalhar sua imagem, né? Para fazer uma coloração mais profissional, para inserir diferentes efeitos especiais. Quem trabalha com edição sabe como que isso é importante. Em um estúdio profissional não existe gravar arquivo que não seja em log numa câmera de celular. E é só no iPhone que é possível gravar em ProRes, em log, você consegue gravar ProRes até 60 frames por segundo, ou seja, realmente a Apple quer com o iPhone ser uma ferramenta que possa ser utilizada eventualmente até em produções profissionais, porque muitas vezes você não tem espaço, você tem condições climáticas adversas, ou seja, muitas vezes você não consegue colocar uma câmera super profissional, super pesada em alguns cenários e você com o iPhone você já consegue ter aquela cena que você precisa. Não vai substituir essas câmeras, mas em muitos cenários já é possível sim você pensar o iPhone para sua produção de um filme profissional, por causa dessas novas características que a Apple vem implementando ano a ano. Agora, se você acha que uma foto maravilhosa é uma foto super saturada, com muito brilho, aí realmente a Samsung é a melhor marca para você.